Olá, boa tarde. Um estudo do Instituto Acatu revelou que de cada R$ 650 gastos em alimentos, 180 vão parar na lata do lixo. Isso num país que tem, segundo o IBGE, 7.200.000 pessoas que passam fome. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Atletas universitários debatem políticas públicas para esporte no ensino superior. Sessão solene comemora o Dia da Ordem Demolei no Brasil. Mulheres que se destacam na luta pelos direitos humanos ganham prêmio Teodosina Ribeiro. Parlamento comemora aniversário do Conselho Interdenominacional de Pastores e Ministros. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa vai prestar homenagem ao engenheiro Antônio José Rodrigues, que é superintendente do Hospital das Clínicas de São Paulo. A homenagem vai acontecer no plenário Juscelino Kubitschek, onde a Silvia Garcia está aí ao vivo para nos trazer mais informações. Boa tarde, Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal da Assembleia nesta edição de segunda-feira. Hoje à noite é dia de entrega de colar de honra ao mérito aqui no Parlamento Paulista. O homenageado, como você falou, Sérgio, é o senhor Antônio Rodrigues. Ele, que é engenheiro civil, também esteve à frente do Hospital AC Camargo, foi diretor da Philips aqui do Brasil e também da PepsiCo e chefe de gabinete do Hospital das Clínicas, onde hoje ocupa o lugar aí de superintendente. Esta sessão solene tem hora para começar, é a partir das 8 horas da noite, vai acontecer aqui no plenário Juscelino Kubitschek e na presidência, Sérgio, estará o deputado Milton Vieira. Sérgio. Obrigado pelas suas informações aí do plenário Juscelino Kubitschek, Silvia. E hoje acontece também uma palestra sobre preservação de documentos digitais aqui na Assembleia. Quem traz as informações agora ao vivo é a repórter Priscila Silvério. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, a palestra está marcada para começar às 3 horas da tarde no plenário Tiradentes e é uma iniciativa do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista. Quem vai fazer a palestra é o doutor em Ciência da Informação e mestre em Preservação Digital, Humberto Celeste Inarelli. Atualmente ele é diretor técnico do arquivo da Unicamp. Também vai ser discutido durante a palestra o projeto de lei 7.920 de 2017, que tramita na Câmara Federal, que propõe a destruição de documentos originais depois que eles forem digitalizados. Bom, as inscrições para esta palestra podem ser feitas no site al.sp.gov.br/ILP. Sérgio. Obrigado, Priscila. Um ato solene vai comemorar o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas. Ao vivo, a repórter Érica Rezende tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. O objetivo desse ato solene é contribuir para a preservação das religiões africanas. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 3 milhões de adeptos ao candomblé. E esse ato solene acontece às 7 da noite no auditório Franco Montoro e a iniciativa é do deputado Luiz Turco, do PT. Sérgio. Obrigado, Érica. Uma sessão solene aqui no Parlamento Paulista comemorou o Dia da Ordem Demolei no Brasil. Eles são jovens, têm entre 12 e 21 anos de idade. Discretos, são facilmente encontrados usando ternos negros, capas e se reconhecem através de sinais. É uma instituição patrocinada pela maçonaria, né? Então a gente conta muito com o apoio dos maçons. E a Ordem Demolei também, ela é uma instituição iniciática, filantrópica, com fins de estar aí ajudando os jovens de 12 a 21 anos a estar criando realmente um caráter cidadão, um caráter responsável dos seus deveres e das suas obrigações. Estes jovens fazem parte da Ordem Demolei, uma organização dos Estados Unidos criada há quase 100 anos. Com 2,5 milhões de jovens por todo o mundo, ela tem o objetivo de criar cidadãos justos que seguem e respeitam as leis. Em 2008, a Assembleia Legislativa de São Paulo instituiu o dia 18 de março como dia de comemoração da Ordem Demolei aqui no estado de São Paulo. De lá para cá, as comemorações sempre acontecem assim, com uma sessão solene no Parlamento Paulista. Uma ordem que transmite ao jovem noções de civilidade, patriotismo, respeito ao próximo, cortesia, solidariedade, trabalho, ética e correção. Por essa razão a gente se sente muito tranquilo e lisonjeado de ter o privilégio de poder fazer as sessões de homenagem a essa Ordem Demolei que está prestes a completar 100 anos.
A Ordem Demolei foi trazida para o Brasil pelo maçom Alberto Mansur no ano de 1980. A organização vem crescendo de forma avassaladora pelo país desde então. Atualmente, todos os estados do Brasil possuem um ou mais capítulos Demolei, somando mais de 80 mil jovens da Ordem só no estado de São Paulo. Quando você fala em juventude, o jovem quer ser reconhecido pelo bom trabalho que ele realiza. E hoje a Assembleia Legislativa vem laurear esses meninos pelo trabalho fantástico que eles têm feito de filantropia, intelectual, social, né, e reconhecer um pouquinho da juventude cidadã que constrói esse país que a gente chama de Brasil, em especial o nosso estado de São Paulo. 15 mulheres que se destacaram na luta pelos direitos femininos receberam o prêmio Teodosina Ribeiro durante uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa. Veja agora na reportagem da Priscila Silvério. O prêmio está na 6ª edição e destaca o trabalho de mulheres que lutam pelo empoderamento feminino e influenciam decisivamente a vida de pessoas de grupos vulneráveis da sociedade. O prêmio Teodosina Ribeiro é uma iniciativa da deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Em 2015, por um projeto de resolução da deputada, a homenagem passou a fazer parte do calendário anual da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Doutora Teodosina foi a primeira vereadora negra da cidade de São Paulo e a primeira deputada negra com 3 mandatos nesta casa. Quando nós entramos nesta casa, em 2011, nós pensamos em ter uma homenagem, mas que tivesse um nome forte, de muita significação para as mulheres, né? E aí não houve nenhuma discussão, imediatamente surgiu o nome de doutora Teodosina. Dona Teodosina está hospitalizada e não pôde participar da entrega do prêmio, mas enviou uma carta com agradecimentos. Parabéns às homenageadas. Que Deus abençoe todos os presentes e as vossas famílias. Teodosina Rosário Ribeiro. Entre as homenageadas, doutora Joana Dark Félix de Souza. Ela é especialista em educação e inseriu a iniciação científica na educação básica e no ensino técnico na Escola Técnica Professor Carmelino Correia Júnior, na cidade de Franca. Em 2016, um pai me procurou, a filha dele tinha 16 anos, era garota de programa, começou a fazer a iniciação científica, largou da vida para ser pesquisadora, queria ser pesquisadora. No começo do ano passado, uma mãe me procurou que o filho, 16 anos, saía da escola e já ia para o tráfico. Tá? Ajudava as pessoas a vender. Aí ele começou a fazer a iniciação científica, disse que abandonou, inclusive ela até falou que ela até mudou de bairro para ele não ter contato. E esses 2 alunos, no final do ano, eles entraram em Química na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então isso a gente vê que a educação transforma vidas. Premiada também a doutora Fabiana Dalmas Rocha Paz, promotora do Ministério Público de São Paulo e integrante do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica. O Brasil, no ranking de índice de desenvolvimento de gênero, caiu da posição 69 para a posição 90. Isso significa que nós não estamos avançando nas questões de gênero, na questão de empoderamento feminino. Então, a minha luta, a luta das mulheres, é pelo empoderamento, pela ocupação e pela participação política. Só assim teremos alguma mudança. Magali Mendes é militante do Movimento Popular desde os 17 anos de idade na cidade de Campinas. Também é promotora legal e multiplicadora dos direitos das mulheres dentro das comunidades da cidade. Um prêmio como esse de verdade não é um prêmio para mim, é um prêmio das mulheres com quem eu convivo, as mulheres que lutam diariamente contra a opressão, contra o racismo, contra as discriminações. Então, tem centenas de mulheres com quem eu convivo, com quem eu milito, que são merecedoras. Ele é coletivo. Pelas histórias que foram contadas aqui, a gente está feliz porque todas elas lutaram, batalharam, sofreram, passaram necessidades, enfim, mas chegaram até a essa Assembleia para receber essa medalha. Eu estou um pouco emocionada porque a questão que aconteceu com Marielle Franco no Rio de Janeiro nos deixou assim muito triste, eu ando muito triste. Mas hoje, graças a Deus, eu me recompus, né, com essas homenagens, com tudo que foi dito nessa casa.
A semana começa com muito calor e previsão de chuva para quase todo o estado de São Paulo. Vamos saber agora da previsão do tempo para hoje. Em São Paulo e região metropolitana, o sol brilha entre muitas nuvens. Deve chover forte em pontos isolados à tarde e também à noite. A máxima deve chegar aí aos 31 graus. Na região de Presidente Prudente, também pode chover a qualquer momento, faz calor. A temperatura máxima chega aos 33 graus. Araçatuba e cidades próximas, os termômetros marcam 32 graus de máxima. Chove do meio da tarde até a noite. Em São José do Rio Preto e cidades vizinhas, o sol forte provoca aumento de nebulosidade. Chove à tarde e também à noite. Os termômetros marcam 32 graus de máxima. Chove a qualquer hora do dia na região de Ribeirão Preto. Os termômetros chegam aos 33 graus de máxima. Aniversário do Conselho Interdenominacional de Pastores e Ministros é comemorado aqui no Palácio 9 de Julho. Os detalhes você tem depois do intervalo. Voltamos em 2 minutos. Até já. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou um novo balanço sobre a febre amarela em São Paulo. Érica Rezende. Em relação à semana passada, houve um acréscimo de 31 casos e 11 mortes. Ao todo, 136 pessoas já morreram por febre amarela no estado de São Paulo. E de cada 10 casos notificados, de cada 10 notificações, 4 são das cidades de Mairiporã e Atibaia. Juntas, essas duas cidades já registraram 65 mortes por febre amarela desde o ano passado. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. Sérgio. Obrigado, Érica. A lei que cria a política estadual de agroecologia foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin. Priscila Silvério. Isso mesmo, Sérgio. Bom, a lei é 16.684 de 2018. O projeto de lei é de autoria conjunta entre os deputados Aldo Demarque, do Democratas, e Ana do Carmo, do PT, o PL 236 de 2017, que cria a Lei Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e tem o objetivo de diminuir a burocracia e, assim, alavancar o setor. Bom, com o aumento da oferta, a expectativa, Sérgio, é então que os preços de produtos orgânicos e naturais caiam. Sérgio. Ok, Priscila. A Assembleia Legislativa aumenta a campanha contra o câncer de mama. Silvia Garcia. Pois é, Sérgio, a população vai poder participar gratuitamente até o próximo mês de julho de um curso de capacitação voltado aí, como você disse, à prevenção do câncer de mama aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Só lembrando que este é um evento promovido pela União de Apoio no Combate ao Câncer de Mama, a UNACAM. Os temas abordados serão estes: fisiopatologia da mama, hormonioterapia, dermatologia e, claro, o próprio câncer de mama, além do conceito de voluntariado. O curso será ministrado por uma equipe multidisciplinar de saúde. Só lembrando que o câncer de mama é o segundo câncer mais comum nas mulheres em todo o país. Vamos anotar aí? Esse curso acontece então até o dia 3 de julho, será sempre às segundas-feiras, das 10 da manhã até as 4h30 da tarde. Vai acontecer aqui no plenário José Bonifácio. Se você quiser mais informações, anota o site www.unacam.com.br. Sérgio. Obrigado, Silvia. Comemorado aqui na Assembleia Legislativa mais o ano do Grupo CIPAM, o Conselho Interdenominacional de Pastores e Ministros. O evento foi uma iniciativa do deputado pelo Solidariedade, Luiz Carlos Gondim. A homenagem no auditório Franco Montoro foi para comemorar os 20 anos do grupo, que nasceu de uma conversa despretensiosa na mesa de um bar. A nossa história se começa há 20 anos, ficamos 10 anos de uma história sem documentação e passamos então a nascer em 2000 para a legalização de acordo com a legislação brasileira. O grupo foi formado para lançar candidatos próprios nas eleições para prefeitos e vereadores. O objetivo era aproximar a política das igrejas. Conseguimos agilizar muitas coisas com essas parcerias, né? As portas se abrem muito mais para nós, né? Porque você sozinho é muito difícil. Então, tendo o conselho, tendo a parceria política com os deputados, os prefeitos, os vereadores, isso tem nos ajudado muito. Na mesa do evento, nomes importantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós, do bem, nós pensamos alto.
A Sociedade Veterana 32 MMDC, ela existe desde 1954. E nós pensamos justamente em fazer um Brasil melhor, onde tenha honestidade, ética. E eu acho que a CIPAM é a mesma coisa. Coronel Mendes representou o GOSP, Grande Oriente do Brasil, no estado de São Paulo, da maçonaria. Na realidade, todos nós trabalhamos pelo mesmo objetivo, o bem comum e o bem-estar dos nossos companheiros, dos nossos irmãos. E a vantagem é essa, porque é um parceiro muito grande que a CIPAM tem da maçonaria e que a maçonaria tem não só da CIPAM e também da Sociedade Veterana 32 MMDC. A iniciativa do evento foi do deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade. Esse conselho aqui, ele realmente está fazendo um trabalho muito bom e você quando é cristão, você quando tem a igreja do lado, normalmente você sabe que você tem um bom caminho. Então vamos aqui dar esse apoio aqui dentro da Assembleia Legislativa, parabenizá-lo pelos 20 anos e dizer que é daqui que nós vamos tirar muitas pessoas boas para dirigir o país. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia quer incentivar indústrias e empresas no processo de reciclagem de tecidos. A proposta do deputado Chico Sardelli, do PV, quer criar benefícios ambientais e sociais para todo o estado. Todos os dias são descartados no lixo comum 2 toneladas de retalhos. Uma pequena parte dos resíduos é recolhida por catadores de material reciclável e o restante, quando não permanece nas ruas, termina em aterros sanitários, que, dependendo de sua composição, demoram mais de 100 anos para serem decompostos, o que causa um grande impacto ambiental. Pela falta de incentivo fiscal tributário, não existe grande interesse em recuperar tais resíduos, que acabam sendo descartados em locais impróprios. A medida proposta pelo projeto de lei do deputado Chico Sardelli, do PV, de dar concessão de crédito presumido, é incentivar as indústrias e empresas no processo de reciclagem. O projeto de lei ele é fundamental porque ele busca incentivar essa cadeia com crédito presumido, né, do ICMS, então de competência no Estado de São Paulo, buscando induzir essa política pública de pós-consumo. E com isso, ele induz o desenvolvimento da indústria da reciclagem no Estado de São Paulo, fomentando a geração de novos empregos, melhorando a arrecadação. Quer dizer, voltando, é um círculo virtuoso gerado a partir desse tipo de medida. A figurinista e empresária, proprietária do primeiro banco de tecidos no Brasil, Lu Bueno, explica como funciona esse mecanismo, muito parecido com o sistema bancário e que, de certa forma, contribui com a preservação ambiental, já que os retalhos de tecidos são reutilizados. O banco, ele é um sistema, a ideia é recolocar no mercado, em circulação, sobras de tecido, de confecção, de pessoas, de indivíduos particulares ou de artistas, tecidos que estão parados, estocados, e que a gente coloque de volta em circulação. Depois de um tempo, você não tem o que fazer, porque o estoque acumula, aí você joga fora e aí que é o grande desperdício. Tem as sobras de loja e tem a sobra de fábrica. Então, são pelo menos 4 instâncias aí de sobra de material têxtil que tem que ser pensada e trabalhada. Seria uma boa resposta do governo do Estado de São Paulo para demonstrar que aqui no território paulista, que em território paulista, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a responsabilidade de pós-consumo é implementada na prática. Previsão do tempo em mais cidades paulistas nesta segunda-feira. Na região de Marília, a semana começa com sol forte, mas o aumento de nuvens provoca temporais ao longo da tarde. A máxima chega aos 33 graus. Bauru e cidades vizinhas faz um pouquinho mais de calor, 34 graus de máxima. Pode chover a qualquer hora do dia. Em São Carlos e cidades próximas, a previsão é de sol forte até o meio da tarde. Depois o céu fica nublado e chove forte em pontos isolados. A máxima é de 31 graus. Na região de Campinas, também são esperadas pancadas de chuva a qualquer momento. Os termômetros devem registrar uma máxima de 32 graus. Atletas debatem políticas públicas para o esporte universitário em São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. O PT já escolheu um nome para disputar a eleição para o governo de São Paulo. Priscila Silvério. Sérgio, o nome é Luiz Marinho.
Bom, ele é o presidente estadual do partido e foi prefeito de São Bernardo do Campo por 2 vezes. Atuou também como ministro do Trabalho e da Previdência durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marinho venceu a disputa interna realizada neste sábado no Sindicato dos Bancários, na capital paulista, com 80% dos votos. Foram 660 votos para Marinho contra 175 para Eloy Pietá. Sérgio. Obrigado, Priscila. E o PTB decidiu apoiar o candidato Márcio França, do PSB. Érica Rezende. É isso mesmo, Sérgio. Agora, no próximo dia 7 de abril, o governador Geraldo Alckmin deixa o cargo de governador de São Paulo para concorrer a uma vaga ao Planalto. O seu vice, que vai assumir, Márcio França, o vice-governador Márcio França, também é candidato ao governo de São Paulo e recentemente recebeu o apoio do PTB. Sérgio. Obrigado pelas suas informações, Érica. E a Assembleia Legislativa ficou repleta de atletas universitários neste fim de semana. Eles fazem parte da união de diversas atléticas do estado de São Paulo e vieram debater políticas públicas de incentivo ao esporte em universidades do estado. No plenário Tiradentes, estudantes universitários e atletas de várias cidades do estado de São Paulo. Eles representam cerca de 400 alunos de 12 faculdades diferentes. Vieram contar um pouco do que enfrentam no dia a dia para praticar esportes e participar de competições. Essa reunião aqui é para que haja um olhar mais sensível à realidade das atléticas na questão tanto de aprovação de projetos, quanto a questão de fomento, a questão estrutural. Grandes deputados da casa foram líderes já desde a universidade, foram líderes de atlética, de CA, foram líderes esportivos. Então eu creio que há uma abertura para chegar no coração deles, nesse sentido de ter um olhar mais refinado. O evento teve a iniciativa do deputado pelo PV, Chico Sardelli, que enviou um vídeo de apoio exibido no começo da reunião. Parabéns por esse encontro, contem com o meu apoio, estarei à disposição de vocês em tudo aquilo que for possível com o meu mandato. A CDU pede a alteração na Lei Paulista de incentivo ao esporte, a criação do Conselho Estadual do Esporte Universitário, também criação de um Departamento de Esportes Universitários na Secretaria Estadual de Esportes e ainda a criação de uma competição estadual. Fábio Siqueira, coordenador da Corregedoria aqui na Assembleia, foi quem recebeu todas estas demandas. Eles disputam campeonatos importantíssimos anuais e esses campeonatos tomam deles 1 semana, 10 dias de aula e eles não têm abono dessas aulas. Então eles precisam de justificar de alguma forma e muitas vezes não conseguem justificar. Perdem aula, ficam com falta, perdem provas e o deputado quer intervir nisso junto às universidades particulares e universidades públicas para que a reitoria seja mais sensível aos alunos. Previsão do tempo em mais cidades do litoral e também do interior do estado. Na região de Sorocaba, o sol aparece entre muitas nuvens durante todo o dia. Pode chover no começo da noite, a máxima prevista chega aos 31 graus. No Vale do Ribeira, a previsão é de chuva praticamente o dia todo. Em registros, termômetros chegam aos 24 graus. Nas cidades da Baixada Santista, o sol aparece entre muitas nuvens. São esperadas pancadas de chuva agora à tarde e também à noite. Em Santos, a temperatura máxima chega aos 32 graus. No Vale do Paraíba, a semana começa com sol entre algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Em São José dos Campos, a máxima prevista é de 29 graus. O Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui, lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você e até amanhã.